Boa noite, eu sou a Ariane Chiara, médica de família e comunidade, e vou conversar com vocês hoje sobre a puericultura na atenção básica. A intenção da nossa aula é abordar os aspectos mais comuns, frequentes e as principais rotinas de segmento das crianças, dos recém-nascidos. Então, primeiramente, é importante a gente lembrar que em toda consulta devemos fazer uma revisão sobre a alimentação dessa criança ou o aleitamento, como que está o peso, o comprimento, a altura, o perímetro cefálico, como que está esse crescimento, as vacinas, fazer a avaliação do neurodesenvolvimento, verificar ali situações, problemas, riscos, principalmente com o intuito de prevenir acidentes e fazer as devidas orientações à família. Lembrar que sempre a gente deve fazer essas anotações na carteirinha da criança e no prontuário. Em relação ao segmento, essas são as orientações segundo o Ministério da Saúde. A gente deve fazer a primeira consulta do recém-nascido na primeira semana de vida, depois com 30 dias, depois a gente passa a fazer a cada 2 meses, ou seja, 2, 4, 6 meses, e passamos para 3 em 3, 9, 12 meses. No segundo ano de vida, a gente vai fazer avaliações semestrais, ou seja, 18 e 24 meses. E depois a gente passa a fazer avaliações anuais. 3 anos, 4 anos e assim por diante. Bom, então, primeiro vamos falar sobre a primeira consulta do recém-nascido. Tem várias peculiaridades que a gente precisa lembrar e colocar em prática. Então, primeiramente, a gente tem que fazer uma anamnese muito completa. Colher qual que é a história familiar e social dessa família que está vindo, esse recém-nascido, quais são os antecedentes familiares, né? Os antecedentes obstétricos, né? Qual que era a gesta dessa mãe, os exames que foram realizados no pré-natal, as sorologias realizadas no pré-natal, quais foram as condições desse pré-natal e se houve alguma intercorrência durante a gestação. É importante a gente interrogar para verificar se tem a presença de alguma condição de risco ou vulnerabilidade, que a gente vai abordar a seguir, quais são elas. Seguindo para o parto, qual foi o local do parto? Qual foi o tipo de parto? No caso de cesárea, por que foi cesárea, né? O motivo. Verificar quais foram os dados do nascimento, a idade gestacional, qual foi o Apgar, se teve alguma intercorrência ali no parto ou no período neonatal, quais foram os tratamentos que foram realizados, houve presença de icterícia antes da alta. Também é importante a gente verificar, né, os testes e as triagens neonatais e lembrar de fazer as anotações sempre na carteirinha. Então, algumas condições aqui, né, de recém-nascido de risco. Seria esse recém-nascido que ele está inserido num ambiente de baixo nível socioeconômico, ele já se enquadra como recém-nascido de risco. História de morte de criança menor que 5 anos nessa família. Essa criança explicitamente indesejada, uma mãe adolescente, o RN pré-termo, o RN com baixo peso ao nascer, menos de 2,5 kg, uma mãe com baixa instrução, e aqui a gente caracteriza como menos que 8 anos de estudo. E o RN de alto risco, a gente falou dos de risco, esses são os de alto risco. O RN que ele sofreu alguma asfixia grave ao nascer, teve um Apgar ali menor que 7 no 5º minuto. O RN pré-termo com muito baixo peso ou extremo baixo peso ao nascer. RN com menos de 35 semanas de idade gestacional. RN com outras doenças graves. E quais seriam outras situações que representam risco e vulnerabilidade para o recém-nascido? Seria esse RN que teve uma exposição intraútero a drogas ilícitas ou ao álcool,
o RN que ele vem apresentando ali uma dificuldade de ganho de peso, uso de fórmulas especiais ou uma nutrição parenteral maior que 4 semanas, portador de doenças genéticas, malformações, síndromes, cardiopatias, outras doenças crônicas, presença de fissura lábio-palatina ou outras doenças, né? Histórico de sepse ou alguma doença infecciosa congênita, necessidade de suporte tecnológico, presença de ostomias, de nutrição parenteral, suporte ventilatório e a ausência de pré-natal. Bom, em relação agora entrando nas triagens neonatais, a gente tem aqui, né, o teste do pezinho. Ele deve ser coletado entre 48 horas de vida até o 7º dia de vida. E, atualmente, o teste do pezinho pelo SUS, ele vai fazer a triagem para fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, síndromes falciformes e hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita. Em 2021, o Ministério ali ampliou as doenças que são triadas pelo teste do pezinho para mais de 50 doenças, mas isso ainda está em processo de implantação. Já tem alguns municípios que aderem, mas não é de forma universal. Depois a gente tem, né, o teste do reflexo vermelho do olho, que a gente chama de teste do olhinho. Ele vai ser feito ali na maternidade, após o nascimento, antes da alta, e ele deve ser feito também, periodicamente, nas nossas consultas de puericultura. Caso alterado, essa criança ela precisa ser avaliada pelo oftalmologista. Se o reflexo lhe for diferente entre os olhos, se tiver presença de opacidade ou ausência de reflexo, essa criança ela vai ser avaliada com urgência por um oftalmologista, pois isso pode indicar vários problemas, como catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma, entre outras condições. O teste da orelhinha, ele também é feito ali na maternidade, entre o 2º ou 3º dia de vida. Caso alterado, esse teste ele deve ser repetido até os 3 meses. O teste do coraçãozinho também é realizado na maternidade, entre o 2º e 3º dia de vida. Caso alterado, ele é repetido e, se mantém o padrão, é necessário realizar um ecocardiograma, o que normalmente é realizado ainda ali na maternidade. Bom, a gente falou, então, sobre a anamnese completa, sobre as triagens neonatais. Vamos adentrar agora ao exame físico. O exame físico do RN, ele deve ser completo, principalmente na primeira consulta do recém-nascido. Para isso, a gente precisa retirar totalmente a roupa do recém-nascido para fazer essa avaliação. Claro que, às vezes, ali a região da fralda, a gente deixa para retirar só na hora que vai fazer o exame físico da região íntima, mas é importante que seja verificado totalmente o recém-nascido. A gente vai também fazer na parte do exame físico, né, a avaliação do peso, fazer o cálculo do ganho ponderal, para a gente avaliar se está adequado, o comprimento, o perímetro cefálico. Em relação ao estado geral, vamos avaliar o tônus muscular, que isso depende da idade gestacional. Quanto mais próximo do termo, mais é o tônus flexor. A gente vai avaliar também o padrão de vigília e reatividade do recém-nascido. A postura do recém-nascido, né, como tem ali na fotinho, o RN a termo, normalmente ele vai estar ali num decúbito dorsal, apresenta os membros superiores fletidos, os inferiores fletidos ou semifletidos, a cabeça lateralizada, mãozinhas fechadas, e o rosto, né, geralmente viradinho ali para um dos lados. Vamos fazer a avaliação dos reflexos primitivos. O testezinho do reflexo vermelho, ele deve ser repetido pelo menos com 4, 6, 12 e 24 meses nas consultas de puericultura. E vamos fazer também a triagem de displasia de quadril. Então, algumas peculiaridades de cada
parte do exame físico. Em relação à pele, vamos verificar se tem presença de edema, se tem palidez, cianose, como que está o turgor dessa pele, se tem a presença da icterícia, se tem presença de lesões, assaduras, se tem um eritema tóxico nessa criança. A região do crânio, vamos verificar se esse recém-nascido tem alguma aparência sindrômica, se tem alguma assimetria no crânio, alguma deformidade. Vamos avaliar suturas, né, verificar se tem algum cavalgamento, o que orientar que tem uma resolução normalmente espontânea. Agora, se tiver, né, alguma indicação ali de craniosinostose, a gente vai precisar de uma intervenção cirúrgica. As fontanelas também devem ser avaliadas, se tem abaulamento ou depressão. Lembrando que a fontanela posterior, ela vai ter ali em torno de 5 milímetros e fecha em torno do segundo mês. A anterior, de 1 a 4 centímetros, fecha entre o 9º e 18º mês. Também na região do crânio, vamos ver se tem bossa ou cefalematoma. Seguindo para a região do pescoço, verificar se tem alguma assimetria facial, se tem posição viciosa da cabeça, verificar como que está a mobilidade e o tônus. Com isso, a gente pode afastar anormalidades das vértebras cervicais, verificar se tem excesso de pelo. Na região da nuca, pode ser um indicativo de síndrome de Down. Na região lateral do pescoço, a gente chama ali de pescoço alado, pode ser síndrome de Turner. Verificar também se tem torcicolo congênito, lembrando que 90% aí dos casos vão ter resolução espontânea. Seguindo para o tórax, verificar também se tem assimetrias. Se tiver assimetrias, isso pode sugerir malformação cardíaca, malformação pulmonar, malformação de coluna, ou até mesmo do arcabouço costal. Palpar as clavículas, principalmente, né, verificar se tem fratura de clavículas. Palpar a região das mamas e orientar, né, orientar essa mãe que o RN a termo, essa mama ela pode ter broto em torno de 1 centímetro, vai ter uma involução espontânea e pode ter, né, a saída de secreções, que isso é normal, devido aos hormônios maternos, independentemente se for menino ou menino. Vamos verificar também ali na região do tórax se tem cianose, sopros cardíacos. Vamos avaliar a coluna. É importante a gente palpar toda a extensão da coluna, principalmente a região lombar. Seguindo para o abdômen, o RN ele tem o padrão, né, respiratório predominantemente abdominal. Então, a gente vai verificar ali os movimentos respiratórios. Vamos avaliar se tem algum sinal de desconforto respiratório. Tiragens, retrações, batimento de asa de nariz, gemidos. Também no abdômen, verificar a forma do abdômen, se tem distensão, se tem visceromegalias. Avaliar se há hérnia umbilical. Nesse caso, orientar a mãe, que na maior parte das vezes vai ter resolução espontânea até 1 ano de vida. Agora, se tiver a hérnia inguinal, aí a gente precisa de uma intervenção mais imediata. Regiãozinha do umbigo, ver se tem granuloma umbilical, se tem onfalite. Nesse caso, também precisamos ali de uma intervenção imediata. Bom, no rostinho do recém-nascido, olhos. A gente vai verificar o reflexo fotomotor, se essas pupilas são fotorreagentes, simétricas. O reflexo vermelho do olho, como eu já falei previamente. Verificar se tem presença de edema, lembrando que o nitrato de prata ele pode causar esse edema na região dos olhos, que normalmente tem regressão de 24 a 48 horas. Verificar a posição da fenda, a pálpebra, se há secreções. Se tiver secreções, isso pode indicar uma conjuntivite do recém-nascido. E é importante a gente descartar a infecção por gonococo, clamídia ou até herpes vírus. A gente coleta um suave, inicia antibiótico empírico e depois, dependendo do resultado, a gente ajusta. Se há estrabismo,
E a gente orientar essa mãe, que normalmente a gente vai seguir o encaminhamento para o oftalmologista se esse estrabismo ele persistir após os 6 meses, que antes disso pode ser fisiológico. Na regiãozinha da orelha, a gente vai verificar a forma, a consistência. O RN a termo, ele tem um pavilhão de consistência mais cartilaginosa, e quando a gente dobra, ele volta rapidamente para a posição normal, quando a gente solta. Já no pré-termo, ele não retorna para essa posição inicial, ou retorna muito lentamente. E a região da borda superior, ela é mais lisa. Vamos verificar da orelha a implantação, o tamanho, simetria, se tem saída de secreções. E a gente também pode verificar o reflexo cócleo-palpebral. Quando a gente faz um ruído ali, ou bate palma perto do ouvidinho, normalmente ele vai responder piscando os olhos. Regiãozinha do nariz. Verificar a forma, se tem presença de secreções, a presença de uma coriza mucoide, mucopurulenta ou mucopiossanguinolenta, por volta ali da segunda semana de vida, ela pode ser o indicativo de sífilis. Por isso é importante a gente avaliar. Também na região do nariz, né, verificar se tem o batimento de asa de nariz, que pode ser um indicativo de esforço respiratório, como eu falei anteriormente já. Na região da boca, verificar o lábio, o palato. No palato pode ter ali as pérolas de Epstein, que é uma condição benigna, orientar essa mãe. Verificar a úvula, o tamanho da língua, se tem macroglossia. Verificar se tem presença de dentes. Quando há dentes no recém-nascido, normalmente a gente indica já a extração, porque isso pode atrapalhar muito a questão da amamentação, além de causar muito desconforto e dor para o recém-nascido. Verificar o freio lingual, a coloração dos lábios, verificar se tem alguma alteração morfológica que pode dificultar a amamentação. A saliva, a gente verifica se ela é muito espessa, pode ser indicativo de que esse recém-nascido está desidratado. Se tem uma salivação excessiva, cialorreia, isso pode indicar atresia de esôfago. E também na boca a gente vai avaliar o tamanho da mandíbula. Na genitália, a gente vai palpar a bolsa escrotal para avaliar a presença dos testículos. Devemos orientar, quando eles não estão ali presentes, orientar a mãe, que pode acontecer a descida até os 3 meses. E caso ele não desça até os 6 meses, ele deve ser encaminhado para avaliação. Hidrocele, orientar que tem uma regressão lenta, com resolução espontânea até os 2 anos. Fimose, desaconselhar o uso de pomadas ou massagens. Após os 2 anos, a gente pode usar corticoide tópico, 4 a 8 semanas, e se ainda assim não tiver resolução, ou até no período anterior desse, se tiver alguma complicação, a gente encaminha para a cirurgia. Verificar o meato uretral, excluir hipospádia ou epispádia. Verificar se tem secreções, e sendo que na menina é normal devido à passagem hormonal, e também tem uma resolução espontânea. Além disso, na região genital, verificar se tem algumas lesões, dermatite, sinéquias. Região do ânus e reto. A gente verifica a posição do orifício e a presença de fissuras, inspeção e uma palpação delicada para avaliar o tônus. Membros. Verificar se está com a cicatriz da BCG. A gente avalia se tem resistência à extensão e flexão, se tem uma flacidez excessiva, alguma suposta presença de paralisia ou comprometimento na movimentação dos membros. Isso pode ser devido a alguma lesão que ocorreu no parto. O pé torto. Se for posicional, a gente indica fisioterapia. Ou, se for congênito, a gente já vai precisar de uma avaliação e intervenção do ortopedista.
verificar, né, para displasia de quadril, teste de Ortolani e Barlow, presença de edema ou artralgia, edema nas articulações, né, e avaliar as pregas palmares. Toda essa parte que a gente falou, tem situações que, às vezes, pode a mãe trazer alguma dúvida, e é sempre importante não só avaliar, verificar, às vezes, situações que são normais, como, principalmente, orientar a mãe, né, do que é normal, do que observar, do que acompanhar. Bom, em relação aos reflexos primitivos, eu não vou adentrar muito, nem falar sobre todos, porque senão essa aula ia durar umas 3 horas, mas, de modo geral, né, o reflexo de Moro, ele é desencadeado aí por algum estímulo brusco, pode ser um barulho alto ou uma mudança repentina da posição do bebê. E, como resposta, a gente espera a extensão com a abdução dos membros superiores, ou seja, né, esses bracinhos estendidos e abertos, choro, seguido de uma flexão com a adução dos braços. A gente vai ver o desaparecimento aí do reflexo de Moro por volta do 5º, 6º mês. Reflexo de busca e sucção. O reflexo de busca, quando a gente toca a face perto da boca, esse RN desloca a face em direção ao estímulo, como se procurasse ali o peito da mãe. E ele desaparece até o 4º mês. E o de sucção, quando a gente toca o lábio da criança, ele começa o movimento ali de sucção com o lábio e a língua. Desaparece até o 3º mês. O reflexo de preensão palmo-plantar, quando a gente faz um estímulo leve na palma da mão ou no pé, ali abaixo da região dos dedinhos do pé, faz uma flexão. Da preensão palmar, a gente vê presente até o 4º, 5º ou 6º mês, e o plantar até os 12, 15 meses. Reflexo tônico cervical assimétrico, ou chamado de reflexo do esgrimista. A gente faz uma rotação da cabeça, enquanto a outra mão do examinador estabiliza o tronco do recém-nascido. A gente observa extensão dos membros superiores ipsilaterais da rotação e flexão dos membros superiores contralaterais. A resposta dos membros inferiores, ela obedece o mesmo padrão, mas ela é mais sutil. Desaparece aí em torno do 3º, 4º mês. Apoio plantar e marcha reflexa. O apoio plantar, a gente segura a criança pelas axilas na posição ortostática, e quando tem esse contato da planta do pé com a superfície, a criança estende as pernas até então fletidas. Se a criança ela for um pouquinho inclinada para frente, ela inicia a marcha reflexa, com o cruzamento das pernas uma frente da outra. Eles estão presentes até o 2º, 3º, às vezes, dependendo da literatura que você vai ler, 4 meses. Então, os reflexos, eles têm que ser avaliados em todas as consultas para a gente ver a presença e depois o desaparecimento na idade correta. Bom, eu trouxe aqui as tabelinhas em relação à frequência cardíaca e respiratória, porque a gente tem as peculiaridades que é diferente, obviamente, do adulto. Então, a gente tem as variações e a média normal. Então, em relação à frequência cardíaca, o recém-nascido ele vai ter uma média de 120 batimentos, mas pode estar entre 70 a 170, dependendo se essa criança está dormindo ou se ela está chorando agitada, a gente tem essas variações. Em torno ali dos 11 meses, a média continua em 120, nos 2 anos, 110, 4 anos, 100, por volta dos 10 anos, a média está próxima do adulto, a média de 90. Da frequência respiratória, 0 a 2 meses, o normal até 60, de 2 a 11 meses até 50, de 1 aninho até 5 até 40, dos 6 aos 8 até 30, e acima de 8 anos, similar não, igual adulto, até 20 a frequência. Então, é muito importante a gente verificar se tem icterícia, orientar a mãe, e se tem icterícia, avaliar como está essa icterícia. Então, a gente tem aqui, né,
como vocês já sabem, as zonas da icterícia. E a icterícia é uma condição que ela é muito frequente. Então, cerca aí de 60% dos recém-nascidos, nos pré-termos chega a 80%, vai ter a icterícia. Quando que a gente vai ter uma atenção maior em relação a isso? Verificar que pode não estar no fisiológico. Quando essa icterícia atinge a zona 3, ou seja, pegando aí do umbiguinho até a região ali um pouco acima dos joelhos, quando tem um início antes de 24 horas de vida ou após 7 dias de vida. E claro, né, tem algumas condições que a gente fica mais alerta em relação à icterícia. Quando tem um RN que teve uma incompatibilidade sanguínea com a mãe, quando tem sinais clínicos de anemia, dificuldade respiratória, hepatosplenomegalia, ou também algum outro sinal de alguma doença sistêmica. Nesses casos, a gente vai ter uma avaliação mais criteriosa. Na icterícia, quando a gente idosa, a gente sempre vai colocar nos gráficos para entender se ele está no nível de foto ou não. E no caso de nível de foto, a gente vai regular para o hospital. Bom, agora eu vou falar de algumas alterações na região de pele dos recém-nascidos que são comuns e que muitas vezes trazem dúvidas, né? As mães vêm questionando se é normal, se não é, e é importante a gente saber fazer essa orientação até para tirar essa dúvida dessa mãe. Então, primeiro, ela nuge, né? Que são esses pelinhos finos, eles desaparecem nas primeiras semanas de vida e elas são substituídas por pelo. E é uma condição aí totalmente normal. A mancha mongólica, né? São essas manchas, as ruas acinzentadas, elas localizam-se preferencialmente no dorso, na região glútea, lombo-sacra, mas podem ser mais disseminadas também. Elas traduzem uma imaturidade da pele na migração dos melanócitos e são relacionadas principalmente a fatores raciais. Elas são muito mais comuns na raça negra e oriental. Elas tendem a desaparecer no primeiro ano de vida, mas elas podem também demorar um tempo maior. E uma coisa assim que é importante lembrar que é bom a gente evitar o termo mongólico, porque isso pode causar um constrangimento, um mal entendimento. Eritematóxicos, também uma condição aí benigna. Ele aparece nos primeiros dias de vida, sob a forma de lesões eritematosas multiformes. Podem ser mais espaçadas ou podem ser mais confluentes. Elas desaparecem espontaneamente em torno de horas ou até em torno de uma semana. E pode ser, às vezes, confundido com impetigo. Mancha salmão ou rósea. Elas são máculas vasculares, geralmente surgem na linha média e desaparecem com a digitopressão. Elas tendem a exacerbar quando a criança chora. Desaparecem em torno de 1 a 3 anos. E as da face desaparecem mais cedo que as da nuca. Mas elas podem, sim, persistir até na vida adulta. Hemangiomas. Os hemangiomas são as formas vasculares mais extensas e elevadas. Elas podem ter um significado patológico ou não. Tendem a aumentar ao longo do primeiro ano de vida, mas a maioria vai regredir sem necessidade de intervenção. Aproximadamente 50% dos hemangiomas, eles desaparecem até os 5 anos de idade e 70% até os 7. Miliária. Então, a miliária, elas são essas pequenas vesicopápulas, elas representam uma obstrução ductal das glândulas sudoríparas. Elas ocorrem mais ou menos 7 dias após o nascimento por sudorese excessiva. Temos a forma cristalina, rubra e pustulosa. A cristalina, esse primeiro quadrinho, elas são essas vesículas que parecem gotinhas de orvalho. A forma rubra, ela é quando essa ruptura ela acontece intraepidérmica do conduto, manifestando com pequenas pápulas eritematosas e pruriginosas. E a pustulosa,
ela é quando a obstrução ela é mais profunda do conduto sudoríparo e é mais rara no neonato. Ela vem decorrente da sudorese excessiva e desaparece rapidamente quando tem o resfriamento. É bem comum de acontecer naquelas crianças que aparecem com muitas roupas e mais cobertinha, né? Então, passando calor às criancinhas. A hiperplasia sebácea e o milho sebáceo são manifestações do estímulo hormonal materno. A hiperplasia, elas são pequenos pontinhos esbranquiçados ou amarelados que surgem geralmente no dorso do nariz devido ao aumento do volume da glândula sebácea e regride em poucas semanas. O Million já são pápulas mais amarelas esbranquiçadas, parecendo pequenos cistos, causados por obstrução dos folículos pelos sebáceos e regridem após alguns meses. Dermatite seborreica crostaláctea. Ela vai surgir ali nas primeiras semanas de vida e geralmente se resolve entre 6 e 12 meses de vida. A gente pode fazer a orientação, né, de usar cremes emolientes e, em alguns casos, necessita de shampoos específicos, óleos ou até medicamentos. Bossa serossanguínea é um abolamento do tecido subcutâneo que ultrapassa as suturas, representa um edema subgaleal e desaparece em poucos dias. Já o cefalohematoma, ele é um hematoma subperiosteal, geralmente, né, secundário a um trauma no parto. Ele não ultrapassa a sutura e a regressão é um pouco mais lenta, dura aí de 2 semanas até 3 meses. Necrose adiposa subcutânea. São essas lesões que elas podem aparecer imediatamente após o nascimento ou surgir até a segunda semana de vida. Ocorre uma necrose e calcificação da gordura subcutânea provocada por um parto traumático. Tem um curso benigno e autolimitada, resolvendo durante aí o primeiro ano de vida. Mas, em algumas situações, pode até evoluir com cicatrizes. Hematoma do esternocleidomastoideu. Ele surge ali como uma massa no terço médio da região cervical a partir da segunda semana e vai inferir uma posição anômala do pescoço. A gente pode tentar fazer movimentações passivas, fisioterapia, mas se mesmo assim continuar, né, persistente, pode requerir intervenção cirúrgica. Então, essas alterações que eu falei até agora são situações que podem surgir e causar muita dúvida na mãe, né? Principalmente porque elas surgem depois da alta hospitalar. É importante a gente sempre estar fazendo a avaliação e orientação. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho na fisiologia do crescimento, que é um processo complexo, multifatorial, e depende de questões genéticas do indivíduo, mas também aspectos nutricionais, psicossociais, hormonais, entre outros. A gente normalmente divide em fatores exógenos ou extrínsecos e endógenos ou intrínsecos. Dos exógenos, vamos ter a nutrição, o fator socioeconômico e ambiental. E é o que demanda maior influência no crescimento dessa criança até os 2 anos. Já de fatores endógenos, a gente já vai ter a herança mesmo, genética, sexo, etnia e fatores hormonais. E é o que vai causar maior influência após os 2 anos. Então, começando pelo crescimento do perímetro cefálico, ele tem que ser medido, né, com uma fita métrica, que passa pela região da glabela e da proeminência occipital. Normalmente, ao nascimento, ele vai ser maior que 32 até 37. Esses são os números pela OMS, também pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Menor, igual a 32 ou maior, igual a 37, já está normal. E o crescimento? No primeiro trimestre, vai crescer 2 centímetros por mês. No segundo trimestre, 1 centímetro por mês. No terceiro e quarto trimestre, cerca de meio centímetro por mês. Durante o segundo ano de vida, 2 centímetros.
Dos 2 aos 5 anos, em torno de 0,5 centímetro por ano. Entre os 5 anos e 12 anos, o perímetro cefálico ainda vai crescer em torno de 2 centímetros, ao final atingindo cerca de 54 centímetros, que é o perímetro cefálico médio do adulto. O perímetro torácico, ao nascimento, 30 a 33 centímetros, ele vai ser em torno de 2 a 3 centímetros menor que o perímetro cefálico. E o perímetro abdominal, mais ou menos entre 28 a 31 centímetros. E o ganho ponderal. É importante a gente lembrar que até o 4º dia de vida, o RN ele vai apresentar uma perda fisiológica de peso de até 10% em relação ao seu peso de nascimento e vai fazer uma recuperação até o 10º dia de vida. O RN pré-termo e pós-termo, ele pode ter uma perda de até 15% do peso de nascimento e essa recuperação ser mais lenta. Ela ocorre até o 14º ou 21º dia de vida. Na avaliação do ganho ponderal, é muito importante a gente ver se está tendo um ganho efetivo. Então, no primeiro trimestre, a gente tem um ganho de mais ou menos 700 gramas por mês, ou 25 a 30 gramas por dia. Como a gente faz essa avaliação? Então, se passou exatamente ali 30 dias, você pode simplesmente verificar o peso atual, subtrair do peso de 30 dias atrás, e assim ver se deu essas 700 gramas. O que às vezes acontece é de não vir exatamente com 30 dias, e às vezes vem bem picado mesmo. A criança volta ali com 45 dias, não está nem com 2 meses o intervalo. Nesse caso, a gente conta quantos dias exatamente passou. Por exemplo, 45. Vemos o peso atual, subtraímos do anterior, e aí a gente divide para ver quanto que essa criança ganhou de gramas por dia. No segundo trimestre, a gente tem um ganho de pelo menos 60 gramas por mês, dando em torno de 20 gramas por dia. No terceiro trimestre, 400 a 500 gramas por mês, ou 15 gramas por dia. No quarto trimestre, 300 a 400 gramas por mês, ou 10 gramas por dia. Aos 6 meses, normalmente, essa criança ela já vai ter dobrado o peso de nascimento. Com 1 aninho de idade, vai ter triplicado o peso de nascimento. E com 2 anos, quadruplicado o peso de nascimento. No segundo e terceiro ano de vida, a criança ela ganha, em média, 2,5 quilos por ano. Em relação ao crescimento em estatura, no primeiro trimestre, a gente espera um ganho de 3 centímetros por mês. No segundo trimestre, 2 centímetros por mês. No terceiro e quarto trimestre, cerca de 1,5 centímetros por mês. No primeiro ano, essa criança ela vai aumentar em torno de 25 centímetros. No segundo ano, em torno de 12. No terceiro ano, em torno de 8. E a partir dos 3 anos, esse crescimento é em torno de 6 centímetros ao ano. Lembrando que criança até 2 anos, a gente mede deitado. E depois dos 2 anos, a gente já faz essa medição em pé. E aqui, a altura-alvo, o esperado para essa criança. Se for menino, a gente pega a altura da mãe, soma com a altura do pai, soma 13 e divide por 2. Se for menina, a gente soma a altura da mãe, a altura do pai, subtrai 13 e divide por 2. A gente tem a altura-alvo, lembrando que isso pode ser até 5 para cima, 5 para baixo. Então, uma variação ali em torno de 10 centímetros, que vai ser influenciada por tudo aquilo que a gente falou previamente. Questão socioeconômica, questão alimentar, questão de estímulo, questões hormonais. Para a gente fazer adequadamente a avaliação, é importante colocar esses valores nas curvas de crescimento. A gente tem de curva de 0 a 5 anos a peso por idade, estatura por idade, peso estatura, IMC idade e a de perímetro cefálico. Dos 5 aos 10 anos, a gente tem peso idade, estatura idade e IMC idade. E dos 10 aos 19, estatura idade e IMC idade. A peso idade, ela vai ser para a gente avaliar
se tem um baixo peso, um muito baixo peso, por exemplo, a estatura idade, se tem uma baixa estatura, e a peso e estatura ela é muito importante, porque a gente avalia se está tendo desnutrição ou até sobrepeso ou obesidade. Lembrando que no RN pré-termo, ou a gente utiliza as curvas específicas que existem para pré-termo, ou a gente faz a correção da idade até pelo menos os 2 anos. Bom, agora a gente, saindo um pouco assim dessa parte do exame físico, do crescimento, a gente adentra um pouco na questão de nutrição. Então, em relação ao aleitamento materno, é importante a gente sempre orientar a amamentação, orientar os benefícios, orientar a livre demanda e exclusivo até os 6 meses, orientar, verificar e corrigir erros na técnica do aleitamento, verificar se há presença de lesões, fissuras ou até engurgitamento, verificar se há alguma real contraindicação e, nesse caso, né, orientar sobre o banco de leite. Lembrando um pouquinho em relação à técnica, né? A gente tem que ter esse RN com a boca aberta, a famosa boquinha de peixinho. O nariz não encosta no seio, ele respira livremente. Lábio viradinho para fora, queixo encostado no seio. Grande parte da auréola, ela tem que estar na boca do bebê, não apenas no mamilo. Quando ele mama, a gente vê a bochechinha encher quando ele suga, e a barriga e o tronco do bebê, de preferência, voltadinhos ali para a mãe. A gente, se possível, pedir para a mãe fazer ali a técnica na sua frente para você verificar se está correto e fazer as devidas correções, se necessárias. Suplementações. A gente tem 3 programas do governo em relação à suplementação dos recém-nascidos. A fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó, o NutriSUS, o Programa Nacional de Suplementação de Ferro e o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A. O NutriSUS, ele é para menores de 2 anos. Ele faz uma suplementação da dieta de micronutrientes em pó. É um sachê que tem 15 vitaminas e minerais. Ele é realizado em 3 ciclos. Em cada ciclo se entrega 60 sachês, com intervalo de 3 a 4 meses. E você vai fazer orientação de utilizar um sachê uma vez por dia. O público do NutriSUS são crianças de 6 a 24 meses e beneficiárias de programa como Auxílio Brasil, crianças indígenas de 6 a 59 meses. Em que local? Regiões que têm baixa disponibilidade, como a região norte do nosso país, e municípios de alta ou muito alta vulnerabilidade. Lembrar que quem pertence ao NutriSUS e recebe esses sachês não deve receber suplementação concomitante com ferro e vitamina A. O nosso município não se enquadra nessa região, então a gente não tem o NutriSUS, tá? A suplementação de ferro. O Programa Nacional de Suplementação de Ferro, ele vai contemplar as crianças de 6 a 24 meses, não atendidas pelo NutriSUS, né? Gestantes e mulheres no pós-parto e ou pós-aborto atendidas na atenção primária. A dose, ela é 10 a 12,5 miligramas de ferro elementar e é realizada em 2 ciclos de 3 meses, com pausa de 3 a 4 meses. Para quem está em aleitamento materno ou fórmula, a gente inicia essa suplementação aos 6 meses. Para quem está com leite de vaca, inicia aos 4 meses. E, claro, se tiver presença de anemia, a gente vai fazer o tratamento em dose plena. Então, essa é a recomendação pelo Ministério. Aqui está um exemplo, a gente inicia ali com 6 meses, dando um ciclo de 3 meses de sulfato ferroso diariamente, faz uma pausa de 3 meses, depois, com 12 meses, faz o segundo ciclo, com 3 meses de sulfato ferroso diariamente. Qual que é a recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria? Ela recomenda que o RN a termo, um peso adequado, aleitamento materno, livre demanda e sem fator de risco, a gente faça 1 miligrama por quilo dia de sulfato
dos 6 meses até os 24 meses. Se for um RN a termo menor que 2,5 kg ou um pré-termo de 1,5 kg a 2,5 kg, vai fazer a suplementação de 2 miligramas por quilo dia, após um mês de vida até os 12 meses, e depois a gente reduz para 1 miligrama quilo dia até completar 24 meses. O pré-termo de 1,5 kg a 1.000 gramas, a gente já inicia 3 miligramas quilo dia, após um mês de vida até os 12 meses, depois reduz a dose para 1 miligrama quilo dia até os 24 meses. E o pré-termo, com menos de 1 kg de peso ao nascer, a gente suplementa com 4 miligramas por quilo dia após um mês de vida até os 12 meses, e depois reduz a dose para 1 miligrama quilo dia até os 24 meses. O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A é a suplementação profilática para crianças de 6 a 59 meses de vida, não contemplados pelo NutriSUS, e mulheres no pós-parto. Ele consiste em uma megadose administrada na UBS por um profissional de saúde. Lembrando que se vomitar a gente não repete, com um intervalo mínimo de 4 meses, mas o ideal seria de 6 meses. Então, aqui estão a faixa etária do programa, de acordo com as regiões do Brasil. A gente vê ali a nossa região sul e sudeste, seria para a faixa etária de 6 a 24 meses a cada 6 meses. Então, dos 6 aos 11 meses, seria uma dose de 100 mil, uma dose única. Dos 12 ao 24, 200 mil, uma vez a cada 6 meses. De 25 a 59 meses, 200 mil, uma vez a cada 6 meses. Vitamina D. Então, pelo Ministério da Saúde, não há recomendação. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta suplementar para crianças menores de 1 ano, 400 unidades por dia. Crianças e adolescentes de 1 a 18 anos, 600 unidades por dia. E as crianças que possuem algum fator de risco, 1.200 a 1.800 unidades por dia. Pela Endocrine Society, a gente tem a recomendação de crianças e adolescentes de 1 a 18 anos com o intuito de prevenir o raquitismo, potencialmente reduzir o risco de infecções do trato respiratório, para gestantes, para diminuir o risco de complicações materno-fetais, idosos com mais de 75 anos, reduzir o risco de morte geral, adultos com pré-diabetes, diminuir o risco de evolução para diabetes tipo 2, sendo a dose de 600 unidades por dia para pacientes com idade entre 1 e 70 anos e 800 unidades por dia para aqueles com mais de 70 anos. Em Votuporanga, a gente tem o aditil, que é o retinol, 50 mil unidades por ml, com colecalciferol, 10 mil unidades por ml, dando 2.500 de retinol e 500 unidades de colecalciferol por gota. E a recomendação é que a gente faça 2 gotas ao dia, do 7º dia de vida até os 12 meses, e 3 gotas ao dia, dos 12 meses até os 24 meses. Então, aqui a gente suplementaria, né, a vitamina A e a vitamina D. E o sulfato ferroso, a gente tem disponível em gotas a formulação que é 25 miligramas por ml, dando 1,25 miligramas por gota, e a gente usa 1 miligrama por quilo dia, iniciado aos 6 meses até os 24 meses. Vamos sair um pouco agora da parte da nutrição, a gente vai entrar um pouquinho no calendário vacinal da criança. Eu vou rever com vocês o calendário, sem as peculiaridades, né? Senão a gente vai se alongar muito, não é o intuito da aula de hoje falar exclusivamente sobre vacinas, mas de modo geral. Então, a gente tem, né, a BCG, que a gente faz ao nascimento, a hepatite B, também ao nascimento, poliomielite, são 3 doses, 2, 4 e 6 meses, e um reforço aos 15 meses. Rotavírus, 2 doses, 2 e 4 meses. A pneumocócica, 2 doses,
2 e 4 meses, e um reforço aos 12 meses. Hepatite A, 1 dose aos 5 meses. Meningocócica, 2 doses, 3 e 5 meses, e um reforço aos 12 meses. A penta, que consiste na DTPA, difteria tétnico-coqueluche, mais a Haemophilus influenza, mais a hepatite B. A penta são 3 doses, 2, 4 e 6 meses. E a gente tem depois 2 reforços da DTP aos 15 meses e aos 4 anos. Tríplice viral é a sarampo, cachumba e rubéola. A gente tem 2 doses, 2 e 15 meses, e ali aos 15 meses a gente tem um reforço na forma da treta viral, que tem a sarampo, cachumba e rubéola, mais a varicela. Então, a treta viral, ela é o reforço da sarampo, cachumba e rubéola, e é a primeira dose da varicela. Aos 15 meses, a gente vai ter o reforço da varicela, segunda dose da varicela. Influenza, faz a vacinação anualmente. Febre amarela, 1 dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. Covid, 2 doses aos 6 meses e 7 meses. HPV, 1 dose aos 9 anos. Dengue, 2 doses com intervalo de 2 meses, entre 10 e 14 anos. No momento, os municípios que estão recebendo a vacinação de dengue são os de grande porte, com alta transmissão nos últimos 10 anos, e uma população residente igual ou maior a 100 mil habitantes. Então, Votuporanga, no momento, não tem a vacina de dengue. Agora, recentemente, dia 25 de fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou a produção de uma vacina tetravalente nacional, em dose única, vai ser para 2026, de 2 a 59 anos. Mas essa ainda a gente precisa esperar cenas dos próximos capítulos para entender como que ela vai ser na prática. Então, aqui, em resumo, por idade, né? Ao nascimento, a gente faz a BCG e hepatite B. Aos 2 meses, faz a penta, a VIP, a pneumo 10 e a rotavírus. Aos 3 meses, meningo C. Aos 4 meses, penta, VIP, pneumo 10 e rotavírus. Aos 5 meses, meningo C. Aos 6 meses, penta, VIP e Covid. Aos 7 meses, Covid. 9 meses, febre amarela. 12 meses, pneumo 10, meningo C e tríplice viral. Aos 15 meses, DTP, VIP, hepatite A e tetraviral. Aos 4 anos, DTP, febre amarela, varicela. Aos 5 anos, febre amarela. Aos 9, HPV. Aos 10 anos, a de dengue. Desenvolvimento neuropsicomotor. Então, os 5 primeiros anos, né, eles são essenciais para o desenvolvimento pleno dessa criança. E é importante que a gente avalie os marcos do desenvolvimento, a história das habilidades motoras, de comunicação social e comportamental, bem como avaliar os domínios de linguagem e cognição em geral. O desenvolvimento neuropsicomotor, ele se dá no sentido crânio-caudal. Primeiro, a criança, ela firma a cabeça, depois ela vai o tronco e, por último, os membros inferiores. E a maturação cerebral, ela também ocorre no sentido póstero anterior. Primeiro, fixa o olhar, a seguir leva a mão aos objetos. Os traços do desenvolvimento, eles são de origem multifatorial, com interações entre herança genética, fatores biológicos e ambientais. A avaliação do desenvolvimento, ela deve ser baseada nos marcos definidos pela escala de desenvolvimento de Denver 2 e sempre levar em consideração as informações e opiniões dos pais e da escola. Lembrando que a gente deve aplicar o N-Chat nas crianças de 6 a 30 meses. Não vou trazer aqui todos os marcos de desenvolvimento, só uma pincelada para vocês estarem lembrando que deve ser sempre feita essa avaliação nas consultas rotineiras da puericultura. E quando a gente vê que tem manifestações de dificuldades no desenvolvimento, essas variáveis que
ocorrem, elas podem ser de origem mental, física, auditiva, visual ou mesmo relacional. E as intervenções, elas devem ser individualizadas, lembrando sempre de aumentar o estímulo por parte dos pais ou cuidadores, fazer uma investigação com exames complementares, se for o caso, uma avaliação por outros profissionais e as intervenções precoces, orientar que tem que fazer essa intervenção. Bom, chegando já ao final da aula, vamos falar um pouquinho sobre as orientações gerais de cuidados que devem ser feitas ao longo do segmento de puericultura. Então, primeiramente aqui, né, em relação à segurança no trânsito, lembrar que até 1 ano, o bebê, ele deve estar no bebê conforto, voltado para o vidro traseiro, de costas para o motorista. De 1 a 4 anos, a cadeirinha, ela deve ficar voltada para frente do veículo, na posição vertical. Dos 4 aos 7,5, o assento de elevação, ou bluster, e cinto de 3 pontos. E a partir de 7 anos, cinto de segurança normal no banco traseiro. Orientar em relação ao sono, né? Posição supina para dormir. E está bem documentada que tem associação entre a síndrome de morte súbita do lactente e a posição de prona. Não deixar objetos ou cobertores soltos no berço. O berço ficar longe de janelas e próximo à cama dos pais nos primeiros 6 meses. E orientar sobre as necessidades de sono. O recém-nascido, ele tem entre 15 a 18 horas de sono no dia. O lactente, 13 a 15. No pré-escolar, 12 a 13 horas. Escolar, 10 a 12. Adolescente, 10. E adultos, reduz 5 a 8 horas de necessidade. Outras orientações gerais, né? Orientações sobre o banho e higiene, orientar a lavar bem as mãos, que a água tem que estar morninha, sabonete neutro, enxugar as dobras, não utilizar óleos, perfumes, talcos. Em relação ao mecônio e fezes, orientar que o mecônio ele é eliminado ali nas 24 a 36 horas, até 3 a 4 dias de vida. Depois, as fezes elas vão tornar-se esverdeadas, amareladas, pastosas, o que pode confundir, às vezes, a família com diarreia. Orientar que é normal ficar até 7 dias sem evacuar, se não tiver alterações ou dificuldades. Ou também pode ser normal a evacuação após cada mamada, se tiver no aleitamento materno. Orientar da troca de fraldas, que ela deve ser frequente, tem que ser feita a limpeza com aguinha morna. Orientar os cuidados com o cordão umbilical. Inicialmente, ele tem um aspecto mais gelatinoso, depois ele seca progressivamente, umificando-se perto do 3º ou 4º dia de vida, e costuma desprender-se em torno do 6º, mas pode seguir até o 15º dia. Orientar essa limpeza diária, manter ele sempre seco, não usar faixas, ervas, moedas, nem nada do tipo. Orientação sobre cólicas, né? Orientar a mamãe que elas geralmente vão começar ali no final da 3ª semana de vida e que vão até o fim do 3º mês. Orientar massagens, aquele movimentinho de perna em direção à barriga, parecendo bicicletinha. Orientar compressas. Em relação à dentição, normalmente inicia o aparecimento dos primeiros dentinhos de leite por volta do 6º mês, mas pode se estender até o 12º, até o 18º mês de vida. E geralmente fica a dentição completa até o 3º ano. Lembrando que depois que aparecer o primeiro dentinho, é importante passar por uma avaliação com um dentista. Em relação ao choro, orientar a mãe que esse choro ele pode vir por fome, desconforto, dor, frio, agitação. É importante que a mãe passe a ter a interação com esse recém-nascido e comece a entender, né? Isso vai acontecendo espontaneamente, mas às vezes a mãe fica muito angustiada com a criança que chora. Em relação à regurgitação, ela é comum em pequena quantidade, orientar que isso é fisiológico nos primeiros 4 a 6 meses, manter a posição vertical,
da criança, ajuda a não ter tanto. Em relação a espios e obstrução nasal, isso pode acontecer com frequência, fazer a limpezinha ali nasal com sorinho fisiológico. Desaconselhar chupetas, bicos, mamadeiras, orientar que isso pode causar ali a confusão de bicos, além de alterações na arcada dentária futura da criança. Orientar em relação à prevenção de acidentes. Estimular aleitamento materno e a alimentação saudável ali após os 6 meses. Não deixar expostos a fumantes. Além de, proporcionar um afeto com o recém-nascido, orientar essa mãe a conversar, sorrir, acariciar o bebê. Bom, gente, agora eu finalizei a nossa aula de hoje. Como eu falei no início, a intenção da aula é fazer uma explanação geral sobre os aspectos que devem ser abordados no decorrer das consultas de puericultura, os aspectos que é importante a gente lembrar do exame físico, principalmente na primeira consulta, o acompanhamento do crescimento, do ganho de peso, acompanhamento da vacina, do desenvolvimento neuropsicomotor, além dessas orientações gerais. É nosso papel também como médico de família fazer essas orientações, tirar dúvidas, sempre perguntar para a mãe se ela tem alguma dúvida, se aconteceu alguma coisa. Às vezes a mãe tem muitas dúvidas, mas se o médico não dá abertura, ela não se abre com você, ela não pergunta. E para a gente pode ser uma coisa simples. Para a gente, alguns conceitos são muito enraizados. Mas, às vezes, você tirar essa dúvida dessa mãe vai fazer muita diferença para ela, vai dar uma tranquilidade, vai aumentar o vínculo, não só dela com a criança que está em crescimento, mas dela com você, como médico da família. Bom, eu fico à disposição para eventuais dúvidas, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje.